Boa noite, pessoal. Vamos continuar nossos estudos a respeito da reta no espaço, tá? Na última aula, a gente viu as equações, né? Os diferentes tipos de equações para representar uma reta. A gente viu a equação vetorial, as equações paramétricas, as equações simétricas e as equações reduzidas da reta, né? Então, a gente estudou aí 4 tipos de equações para estar representando uma reta, ok? Agora, como que seriam as equações paramétricas de um segmento de reta, né? Ou seja, um sistema de equações que represente apenas um segmento de uma reta e não toda uma reta. Tá? Como a gente pode fazer isso? Então, tomamos inicialmente dois pontos, A e B, no espaço e queremos um conjunto de equações, né, um sistema de equações que representem todos os pontos que vão de A até B, ou seja, todos os pontos que pertencem ao segmento AB. Tá? Como que se faz isso? Tá? É bem parecido com o que a gente faz lá com as equações paramétricas da reta. Tá? Ou seja, o sistema inicialmente vai ser formado do mesmo modo que aquele sistema de equações paramétricas da reta. Ou seja, a gente imagina uma reta passando por esses pontos A e B e a gente já sabe como escrever equações paramétricas desse tipo de reta. Né? Basta tomar um ponto da reta e um vetor diretor. Nesse caso aqui, o A e o B, eu posso formar o vetor AB ou BA, que eu vou ter o vetor diretor da reta. Ok? Então, para escrever equações paramétricas dessa reta que passa pelo ponto AB, a gente já sabe. Tá? Quando a gente escreve aquele sistemazinho lá que representa as equações paramétricas da reta, ele sempre está em função de um parâmetro, né? De uma letra t, que a gente estava chamando de parâmetro. E essa letra t pertencia aos reais. Ou seja, quando t varia dentro dos números reais, a gente obtém os infinitos pontos da reta. Né? Lembrando que o comprimento da reta aqui não é finito, né? Ela se estende infinitamente em ambas as suas direções. Tá? Então, aquele parâmetro t, ao atribuir valor real para ele, a gente obtém os infinitos pontos da reta. Agora, quando eu quero obter apenas os pontos que vão de A até B, ou seja, do segmento A a B, o que eu faço é limitar esse parâmetro. Ou seja, os valores atribuídos ao parâmetro t vão ser apenas de 0 a 1. Eu só posso atribuir valor real de 0 a 1 ao meu parâmetro t para obter pontos no meu segmento de reta AB. Tá? Se você atribuir para t valores diferentes desse intervalo, fora desse intervalo 0 e 1, você vai estar obtendo pontos fora do segmento de reta AB. Ou seja, provavelmente você vai estar obtendo pontos que estão aqui à esquerda de A ou à direita de B. Então, são pontos da reta R, mas que não pertencem ao segmento AB. Se eu quero restringir, né, os pontos, o meu conjunto de pontos, ao segmento AB, ou seja, esses pontos que vão de A até B, então basta tomar o parâmetro t dentro do intervalo 0, 1. Okay? Um exemplo. Escrever equações paramétricas da reta R que passa no ponto A e B. Então, passa por esses dois pontos. Tá? As equações paramétricas da reta, a gente sabe como fazer isso, né? Então, é só escolher um ponto, né? A gente conhece dois aqui, escolhe um deles e precisa também de um vetor diretor dessa reta. Tá, mas se essa reta passa nos dois pontos A e B, se eu formar um vetor de A para B, esse vetor vai ser paralelo à reta, ou seja, vai dar a direção dessa reta, vai ser um vetor diretor da reta. Então, tanto faz formar o vetor AB quanto o BA, que os dois servirão, tá? Os dois serão vetores diretores da reta. Escolhendo o ponto A, né, porque eu preciso de um ponto, e o vetor diretor AB, então estou escolhendo o vetor diretor de A para B, vetor AB é B menos A, então é só subtrair as coordenadas de B por A. Fazendo essa subtração, a gente vai obter essas coordenadas menos 2, 3 e 6. Tá? Então, escolhendo o ponto A, é um ponto da reta, e tomando esse vetor como vetor diretor dela, então as equações paramétricas dessa reta R será x igual a 3 menos 2t, y igual a menos 1 mais 3t, z igual a menos 2 mais 6t. Né? Lembra que a gente monta essas equações paramétricas, eu prefiro fazer isso olhando em formas de coluna. Tá? Essa primeira coluna eu coloco as coordenadas de um ponto genérico da reta, né? Que é sempre x, y, z. A segunda coluna eu formo
né? Eu formo ela com as coordenadas de um ponto conhecido da reta. Então, pode ser tanto o ponto A quanto o ponto B, mas aqui a gente escolheu o ponto A, então eu vou colocar as coordenadas do ponto A, que é 3, menos 1 e menos 2. Então, 3, menos 1 e menos 2. E nessa última coluna eu preencho com as coordenadas de um vetor diretor multiplicado pelo parâmetro t. O vetor diretor escolhido aqui foi o menos 2, 3 e 6. Então, menos 2, 3 e 6 vezes o nosso parâmetro t. E aqui o nosso t pertence aos reais, ou seja, o nosso t assume todos os números reais possíveis. Assim, a gente obtém os infinitos pontos da reta. Então, se no caso eu quero obter equações paramétricas apenas do segmento que vai de A até B, o que eu devo fazer? Tá? Eu devo apenas restringir os valores desse t, desse parâmetro. Em vez de ele pertencer todos os reais, basta tomar esse t no intervalo 0 e 1. Então, eu vou estar obtendo pontos que vão apenas de A até B. Okay? Então, as equações paramétricas do segmento AB são as mesmas da reta R, né, da reta que passa pelo ponto AB, porém com esse parâmetro t restrito ao intervalo 0 e 1. Ou seja, eu só posso atribuir a t números reais que vão de 0 até 1. Então, essas aqui seriam as equações paramétricas do nosso segmento de reta AB. Tá? É o mesmo sistema de equações paramétricas da reta R, a única diferença é para a atribuição do valor t. Em vez de t pertencer aos reais, agora t vai pertencer ao intervalo fechado 0 e 1. Eu só posso atribuir para t números reais que vão de 0 até 1. Ok? De forma gráfica, né? Só para a gente ter uma ideia aí desse segmento de reta, né? Como que seria na realidade esse segmento de reta que vai de A até B, né? Então, plotei aqui o ponto A, tem coordenadas 3, menos 1 e menos 2, né? 3 no eixo x, menos 1 no eixo y e menos 2 a altura. Então, vou descer aqui 2 unidades, esse é o ponto A. Tá? O eixo vermelho representa o eixo x, o verde é o eixo y e o azul é o eixo z, ok? E agora eu vou plotar o ponto B. O ponto B tem coordenadas 1, 2 e 4, então 1 no eixo x, 2 no eixo y e traço a altura de 4 unidades. Esse é o ponto B. O segmento de reta AB, então é só juntar o A até o B. Né? Segmento de reta de A até B. Ok? Continuando. Retas paralelas aos planos coordenados, né? Ou seja, como que podemos fazer para estar verificando se uma reta é paralela a um dos planos coordenados, né? Ao plano XY, que é o plano da base, ou ao plano XZ, ou ao plano YZ, tá? Como que isso pode ser feito? Né? Uma reta R é paralela a um dos planos coordenados se somente se o vetor diretor dessa reta, tá? V aqui representa um vetor diretor da reta R, se somente se esse vetor diretor da reta R tem uma de suas componentes nulas. Né? Lembrando que um vetor diretor no espaço tem 3 componentes, né? Que é a abscissa, ordenada e cota. Se pelo menos uma dessas componentes for nula, for igual a 0, então significa que a nossa reta vai ser paralela a um dos planos coordenados. Tá? Mas a qual plano coordenado? Como que a gente faz isso? Tá? Como que a gente consegue fazer essa verificação? Tá? Se o vetor diretor da reta tem, por exemplo, coordenadas 0, b e c, onde b e c são números reais quaisquer, tá? Ou seja, aqui eu tenho um vetor onde a abscissa é nula. Então, sabe-se que a abscissa é nula. Não importa quem seja a ordenada e nem a cota, que podem ser quaisquer números reais. Mas se a abscissa é nula, então eu tenho por garantia que R, essa reta R, é paralela ao plano YZ. Ou seja, R é paralela ao plano formado pelas variáveis que não são nulas aqui. Tá? Então, se eu estou dizendo que a abscissa é nula, x é nulo, né? Aqui a ordenada e a cota, que é o y e o z, o y é igual a b e o z é igual a c. Então, são as componentes não nulas. Tá? Então, dessa forma, a gente identifica
aqui plano coordenado, uma reta é paralela, né? Você olha para o vetor diretor da reta. Se o vetor diretor da reta tem a abscissa nula, então essa reta é paralela ao plano YZ, ou seja, as componentes não nulas, Y e Z. Agora, se o vetor diretor da reta tem a ordenada nula, se a segunda componente é nula, então a reta R vai ser paralela ao plano XZ, ou seja, ao plano formado pelas componentes que não são nulas. Quais são as componentes que não são nulas? É a abscissa e a cota, ou seja, XZ. Por isso aqui, ó, plano XZ. Ok? Agora, se o vetor diretor da reta tem a última componente nula, ou seja, se a cota é nula, então a reta R será paralela ao plano XY, ou seja, a reta R é paralela ao plano formado pelas variáveis que não são nulas, né? Pelas componentes que não são nulas. Quem são as componentes que não são nulas aqui? É a primeira e a segunda, ou seja, X e Y. Ok? Então, com isso, a gente afirma de modo generalizado que R é paralelo a um dos planos coordenados se somente se o vetor diretor da reta tem uma das componentes nulas. Quando você sabe qual é a componente nula, então automaticamente você consegue saber a qual plano a reta é paralela. Okay? Um exemplo. Dada a reta R de equações paramétricas x igual a menos 1 mais 2t, y igual a 2 mais 3t e z igual a 4. Então, a partir dessas equações, eu quero verificar se essa reta R é paralela a um dos planos coordenados, né? Ou ao xy, ao xz ou ao yz. Como que se faz isso? De acordo com a nossa definição, é analisando o vetor diretor da reta. Então, a partir dessas equações paramétricas, obtém-se um vetor diretor da reta. Né? Aonde é que aparece aqui as coordenadas de um vetor diretor da reta? É sempre esses coeficientes do meu parâmetro, né? É os coeficientes de t. Ou seja, um vetor diretor da reta terá coordenadas 2, 3 e 0. Né? Esse 2 aqui ó, é o coeficiente do t na equação de x, o 3 é o coeficiente de t na equação de y, e o 0 seria o coeficiente de t na equação de z. Observe que na equação de z não aparece o parâmetro t. Por quê? Porque seu coeficiente é zero. Aqui seria z igual a 4, é a mesma coisa que z igual a 4 mais 0t. Então, o zero seria o coeficiente de t. Tá? Então, os coeficientes do parâmetro t fornecem as coordenadas de um vetor diretor da reta. Tá? E analisando esse vetor diretor da reta, vemos que uma das suas componentes é nula. Então, se uma das componentes é nula, então já sabemos que a reta vai ser paralela a um dos planos coordenados. Mas a qual plano coordenado? É justamente ao plano coordenado formado pelas duas componentes que não são nulas, ou seja, a primeira e a segunda, que é o x e o y. Então, o nosso vetor V aqui é paralelo ao plano coordenado x e y, isso significa dizer que a reta R é paralela ao plano coordenado x e y. Né? Que se o vetor diretor de uma reta é paralelo a um plano x, y, então a própria reta também é paralela a esse plano x, y. Né? Já que esse vetor é um vetor diretor de R, então ele é paralelo a R, ele dá a direção de R. Entenderam? Um gráfico aqui, só para a gente analisar, né? Eu tenho aqui o vetor diretor da reta, ele tem coordenadas 2, 3 e 0, então 2 no eixo x, 3 no eixo y e 0 é a sua altura, então é um vetor que está aqui no plano xy, tá? Então é um vetor que está representado no plano xy, então ele é paralelo ao plano xy. Então a nossa reta R, que está aqui em cima, tá? É uma reta que passa no ponto A de coordenadas menos 1, 2 e 4, né? Se a gente quer obter um ponto dessa reta a partir das suas equações, basta tomar esses valores aqui, ó, que são os termos independentes, né? Que não tem nenhuma letra ligada a eles. O menos 1, 2 e o 4, que é equivalente a atribuir 0 ao nosso parâmetro t. Né? Se t for 0, aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 4. Então, você vai estar achando um ponto da reta. Menos 1, 2 e 4. Então, o ponto A aqui é o ponto de coordenadas menos 1, 2 e 4. Então, é uma reta que passa no ponto A e é paralela a esse vetor. Né?
Então, foi desenhado um plano aqui em cima, só para observar que essa reta R está contida, né? Essa reta R está contida em um plano paralelo ao plano XY, ou seja, a nossa reta R é paralela ao plano XY. Tá? E nem não é, a gente não vai ter que fazer o gráfico dela para estar verificando, não. Tá? Eu fiz esse gráfico só para estar mostrando. Na verdade, você verifica se a reta é paralela a um plano coordenado apenas olhando para o seu vetor diretor, ou seja, verificando se ele tem uma das componentes nula. Tudo bem? Vejamos mais um exemplo para verificar se uma reta é ou não paralela a um dos planos coordenados. E caso seja, a qual, né, identificar qual plano coordenado. Então, dado uma reta com essas equações paramétricas, é x igual a 1 menos t, y igual a 5 e z igual a 3 mais 2t. Né? De acordo com a teoria vista nos slides anteriores, para verificar se R é paralela a um dos planos coordenados, a gente tem que olhar para o vetor diretor dessa reta. Tá? Então, temos que obter a partir dessas equações um vetor diretor. E um vetor diretor dessa reta é sempre fornecido pelos coeficientes do parâmetro, no caso aqui da letra t. Tá? Ou seja, um vetor diretor vai ter a abscissa menos 1, 0 e 2. Né? Um vetor diretor da reta tem coordenadas menos 1, 0 e 2. Menos 1 é o coeficiente de t aqui na equação de x, 0 é o coeficiente de t na equação de y, já que não aparece t aqui, né? Então, y seria igual a 5 mais 0t. Então, 0 seria o coeficiente. E o 2 é o coeficiente de t na equação de z. Portanto, esse aqui é um dos vetores diretores da nossa reta. Analisando ele, vemos que ele tem uma componente nula, né? É a segunda componente. Então, isso já nos garante que esse vetor e a própria reta são paralelos a um dos planos coordenados. Mas a qual plano coordenado? É justamente ao plano coordenado formado pelas duas componentes que não são nulas. Quais as que não são nulas aqui? A primeira e a última, ou seja, o x e o z. Então, a reta R vai ser paralela ao plano coordenado x, z. Ok? Como a segunda componente do vetor diretor de R é nula, então esse vetor diretor é paralelo ao plano coordenado x e z, as duas componentes que não são nulas. E se esse vetor diretor é paralelo ao plano coordenado x, z, então a própria reta também é paralela ao plano x e z. Graficamente é o que nós temos aqui. Né? O vetor diretor de coordenadas menos 1, 0 e 2, menos 1 no eixo x, 0 em relação a y, então nem está à direita e nem à esquerda, vai ficar exatamente sobre o eixo x, e a altura 2, então tracei uma altura 2 aqui, menos 1 em x e uma altura 2. Em y nem vai à direita e nem vai à esquerda, porque a segunda componente é nula. Tá? Então esse ponto aqui é o ponto extremo do nosso vetor. Da origem até esse ponto extremo, nós temos o nosso vetor diretor. Tá? Então, agora é só traçar a reta. Né? Traçar a reta, você já tem a direção dela, já sabe que a reta tem essa direção, mas tem que saber em que local ela deve passar, ou seja, você tem que obter um ponto dessa reta. Aqui foi obtido o ponto A. Lembrando que, como se obtém pontos de uma reta a partir das suas equações? É só atribuir valor para o parâmetro t. Né? Atribui qualquer valor real para t que você acha pontos dessa reta. Aqui, nesse caso, ele pegou o ponto mais direto possível, né, que é o ponto A, que é aquele que toma esses termos independentes, esses termos que não têm letras ligadas a ele, ou seja, 1, 5 e 3, que é equivalente a atribuir 0 ao parâmetro t. Se o t for 0, nessas três equações, então o resultado obtido aqui vai ser 1, 5 e 3, que é as coordenadas de um ponto da reta. Então, 1 no eixo x, 5 no eixo y e a altura 3, né, que é 3 no eixo z. Então, traça uma reta passando por esse ponto A e com essa direção. Então, aqui foi desenhado um plano para mostrar que essa reta R está contida num plano que é paralelo ao plano XZ. Então, se o plano é paralelo a esse plano XZ, então a reta também é paralela ao plano XZ, já que essa reta está contida nele. Ok? Continuando. Retas paralelas aos eixos coordenados. Tá? Ou seja,
como que podemos fazer para verificar, né, para poder afirmar que uma reta é paralela a um dos eixos coordenados, né, ao eixo x, ao eixo y, ao eixo z. Uma reta R é paralela a um dos eixos coordenados se somente se o vetor diretor dessa reta tem duas de suas componentes nulas. Então, para ver se uma reta é paralela a um dos eixos coordenados, a gente olha para o vetor diretor dessa reta. Se o vetor diretor da reta tiver duas componentes nulas, então a gente pode afirmar que essa reta é paralela a um dos eixos coordenados. Tá, mas a qual eixo? Como que a gente faz essa identificação? Supondo que o vetor diretor da reta tem coordenadas 0, 0 e c, onde c é um número real qualquer, então saberemos aqui que o vetor diretor da reta tem duas componentes nulas. Se tem duas componentes nulas, então, de acordo com a nossa definição, a reta é paralela a um dos eixos coordenados. Mas a qual eixo coordenado? Tá? Nesse caso aqui, ela é paralela ao eixo OZ, ou seja, paralela ao eixo Z. Por que paralela ao eixo Z? Porque é a única componente não nula. Tá? A única componente não nula aqui é a terceira componente, é a cota, é a que se refere ao eixo Z. Então, significa que R vai ser paralelo ao eixo Z. Em outras palavras, R vai ser paralelo ao eixo cuja componente não é nula. Tá? Se o vetor diretor da reta tem coordenadas 0, b e 0, ou seja, onde tem duas componentes nulas, então já se sabe que essa reta é paralela a um dos eixos coordenados. Mas a qual eixo coordenado? Ao eixo coordenado formado pelaquela componente que não é nula. A componente que não é nula que é a segunda. Então, a reta R vai ser paralelo ao eixo Y, ao eixo OY. Nesse último caso, eu tenho um vetor de coordenadas A0 e 0, ou seja, a segunda e a terceira componentes são nulas. Tá? Então, a reta R vai ser paralela ao eixo OX, ao eixo X, ao eixo das abscissas. Por quê? Porque é a única componente não nula nesse caso. Ok? Um exemplo. Seja a reta R dada por essas equações paramétricas. X igual a 2, y igual a 3, z igual a 4 mais 3t. Então, para verificar se R é paralela a um dos eixos coordenados, a gente olha para o vetor diretor dessa reta R. E um vetor diretor dessa reta R tem coordenadas 0, 0 e 3. Né? É só tomar os coeficientes do parâmetro t, da letra t. Então, se aqui não aparece t, é porque o seu coeficiente é 0. Então, a abscissa 0. Na equação de y também não aparece t, então significa que o coeficiente é 0, tá? A segunda componente do meu vetor diretor é 0. Já na equação de z aparece t, e o seu coeficiente é o 3. Então, a última componente do meu vetor é 3. Então, o vetor diretor da reta, né, um dos vetores diretores dessa reta, tem coordenadas 0, 0 e 3. Então, ele tem duas componentes nulas. Se tem duas componentes nulas, então a reta R é paralela a um dos eixos coordenados. A qual deles é justamente paralelo a... essa reta R vai ser justamente paralela ao eixo coordenado cuja componente não é nula. No caso, a terceira componente, que é a cota, que é o eixo Z. É o que nós temos aqui. A reta R paralela ao eixo Z, né? Ou seja, está na vertical nesse caso. Okay? Então, tracei uma reta aqui passando por um ponto, tá? Um ponto A. Ponto A aqui é o ponto de coordenadas 2, 3 e 4, né? Que é quando você atribui 0 para t, você acha um ponto da reta. 2, 3 e 4. Poderia achar outros pontos, né? A reta tem infinitos pontos. Ele achou o mais simples deles, que é aquele que a gente toma só os termos independentes aqui. 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e a altura 4 é o ponto A. Traça uma reta passando por esse ponto A de forma que a reta seja paralelo ao eixo Z, paralelo ao vetor K, já que ela tem que ter essa direção aqui, 0, 0 e 3. É um vetor que está aqui sobre o eixo Z. Ok? Continuando. Ângulo de duas retas. Como definir o ângulo entre duas retas? Tá? Então, tomemos inicialmente uma reta R1
Tá? Então, se a gente tem uma reta R1, ter uma reta R1, pessoal, significa que o problema está te dando alguma equação da reta, uma dos 4 tipos da equação da reta. Se foi fornecido um dos 4 tipos da equação da reta, a partir daquelas equações, sempre é possível obter pontos dessa reta e também vetores diretores dessa reta, ok? Então, dada aqui uma reta R1, então ela tem a direção de um vetor, né? Ela tem um vetor diretor, no caso é o vetor V1, paralela a ela, já que está dando a direção dela. Temos também uma reta R2, onde ela é dada por essa direção, vetor V2. Tá? E eu quero obter o ângulo entre essas retas R1 e R2. Tá? Geometricamente, conseguimos verificar que o ângulo θ entre as retas R1 e R2 é o mesmo ângulo θ entre os vetores V1 e V2. Tá? Ou seja, para obter o ângulo entre duas retas, basta obter o ângulo entre os seus vetores diretores. Okay? E a gente já sabe como obter ângulo entre vetores diretores. Só existe aí uma única diferença, tá? Porque ângulo entre dois vetores, ele varia de 0 até 180 graus, né? Já ângulo entre duas retas varia apenas de 0 a 90 graus. Não tem como o ângulo entre duas retas ser maior que 90 graus, tá? Que dados duas retas, elas sempre formam dois ângulos, né? Ela sempre vai formar dois ângulos. No final das contas, são 4 ângulos, né? Esse ângulo aqui de cima, tem o ângulo aqui de baixo, tem esse ângulo da esquerda e o ângulo da direita. Só que são 4 ângulos que são iguais 2 a 2, né? Opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, na verdade, a gente considera como se fossem apenas 2 ângulos. E, por definição, o ângulo entre duas retas é justamente o menor entre esses ângulos, tá? Então, o menor dentre esses ângulos, no caso aqui no nosso desenho, vai ser o ângulo θ, e esse ângulo θ é de no máximo 90 graus, porque se a gente mudar a inclinação dessa reta R2 de tal modo que esse ângulo θ aqui aumente, né, ele pode aumentar até 90. Se a gente aumentar um pouco mais a inclinação, ou seja, se esse ângulo passar a ser de 91 graus, o outro ângulo complementar dele aqui vai passar a ser 89. Entre 89 e 91, o menor é 89, então assumiríamos o ângulo 89, tá? Por definição, é sempre o menor dentre os dois ângulos formados. Então, chama-se ângulo de duas retas R1 e R2 o menor ângulo de um vetor diretor de R1 e de um vetor diretor de R2, ou seja, obtém-se o ângulo entre duas retas a partir do ângulo entre os seus vetores diretores, e sempre tomando o menor dentre eles. Logo, sendo θ este ângulo, tem-se a seguinte relação, que o cosseno de θ é dado pelo módulo do produto escalar sobre o comprimento desses dois vetores, isso com θ variando de 0 a π sobre 2, ou seja, de 0 a 90 graus. Tá? Observe que essa fórmula aqui é praticamente a mesma fórmula de ângulo entre vetores, entre os vetores V1 e V2. A única diferença é que esse produto escalar, quando se está calculando o ângulo entre dois vetores, não fica em módulo. Tá? Quando não fica em módulo, significa que esse cosseno pode dar positivo ou negativo. Ou seja, o ângulo pode variar de 0 até 180 graus. Só que, como eu acabei de mencionar, com retas isso não acontece. O maior ângulo entre duas retas é de 90 graus. Então, eu tenho que fazer com que θ varie apenas de 0 até 90. Então, fazendo um pequeno ajuste na nossa fórmula, nós devemos colocar esse produto escalar dentro do módulo, né? Porque se ele não ficar em módulo, esse produto escalar pode dar negativo, e isso significa que o nosso ângulo poderá ser maior que 90 graus. Ok? Vejamos um exemplo para aplicar esse conceito de ângulo entre retas, né? Então, calcular o ângulo entre as retas R1 e R2. R1 aqui está sendo dado pelas equações paramétricas, né? E a reta R2 está sendo dada pelas equações simétricas, tá? Esse formato aqui é o formato de equações simétricas. Tá, mas calcular o ângulo entre duas retas é equivalente a calcular o ângulo entre os seus vetores diretores, né? É equivalente de forma de entre aspas, né, na verdade, porque tem que lembrar sempre de botar o produto escalar
entre os vetores lá em módulo, tá? A gente não pode obter valor negativo porque o ângulo não pode dar maior que 90 graus, ok? Solução. Os vetores que definem as direções das retas R1 e R2 são respectivamente V1 e V2, né? Ou seja, o V1 é o vetor diretor da reta R1, né? Como que se obtém? É só pegar os coeficientes do parâmetro t, 1, 1 e menos 2. Então, está aqui as coordenadas do vetor diretor V1. Já o vetor diretor V2, que é o vetor diretor da reta R2, como que se obtém, né? Quando a equação da reta são as equações simétricas, né? Quando está nessa estrutura, nesse formato de equações simétricas, obter um vetor diretor dessa reta é simplesmente tomar esses denominadores aqui. Denominador de x, denominador de y e denominador de z. Menos 2, 1 e 1 é as coordenadas do vetor diretor da reta R2. Tá? Então, temos os dois vetores diretores, então podemos obter o ângulo entre eles, através da fórmula cosseno de θ, que é igual produto escalar entre esses dois vetores sobre o produto dos seus comprimentos. Lembrando que aqui está em módulo, porque a gente está calculando o ângulo entre retas. Se fosse só ângulo entre vetores, então não teria esse módulo. Fazendo as substituições, né? O produto escalar entre V1 e V2, aqui as coordenadas de V1, aqui as coordenadas de V2, sobre módulo de V1 e módulo de V2. Módulo de V1 é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes de V1, né? 1 ao quadrado, 1 ao quadrado e menos 2 ao quadrado. E o módulo de V2 é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes de V2. Ou seja, como V2 tem coordenadas menos 2, 1 e 1, então eleva-se ao quadrado cada uma dessas componentes e soma tudo, né? Então, menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, extrai a raiz quadrada. Então, é simplesmente resolver essa equação. O produto escalar aqui vai dar 1 vezes menos 2, que dá menos 2, somado com 1 vezes 1, que dá 1, somado com menos 2 vezes 1, que dá menos 2, tudo dentro de módulo, sobre a raiz quadrada, né? Resolvendo aqui, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, a mesma coisa. Então, no numerador teremos menos 4 mais 1, que dá menos 3, e no denominador vai dar raiz de 6 vezes raiz de 6. Né? O módulo de menos 3, ou seja, o valor absoluto de menos 3 é 3, raiz de 6 vezes raiz de 6 é a raiz quadrada de 36, que é 6. Então, 3 sobre 6, simplificando, é 1 meio. Então, o cosseno de θ é 1 meio. Então, quem é θ? Né? Qual é o ângulo lá do primeiro quadrante, quando a gente está olhando para a circunferência trigonométrica, cujo cosseno é 1 meio, né? É justamente o ângulo de 60 graus, né? Ou seja, π sobre 3 radianos. Na calculadora a gente usa isso aqui para obter esse ângulo, né? O ângulo θ é, na verdade, dado pelo arco cosseno desse valor obtido, arco cosseno de 1 meio, ou seja, é o ângulo cujo cosseno dá 1 meio, e esse ângulo é de 60 graus. Okay? Lembrando que na calculadora científica, arco cosseno é a mesma tecla do cosseno a menos 1, tá? Do inverso do cosseno. Okay? Continuando. Retas ortogonais. Quando que duas retas são ditas ortogonais? Né? Então, sejam as retas R1 e R2 com as direções de V1 e V2, respectivamente, ou seja, V1 é um vetor diretor da reta R1 e V2 é um vetor diretor da reta R2. Então, as retas R1 e R2 são ortogonais se somente se os seus vetores diretores são ortogonais. E lembrando que dois vetores são ortogonais quando o seu produto escalar é igual a zero. Então, quando tivermos que verificar se duas retas são ortogonais, a gente calcula o produto escalar entre os seus vetores diretores. Se der igual a zero, então essas retas são ortogonais. Se der diferente de zero, então essas retas não são ortogonais. É o que é mostrado aqui no nosso gráfico, né? Dado duas retas R1 e R2, cada uma delas possui um vetor diretor. Em vermelho é o vetor diretor da reta R1 e em azul é o vetor diretor da reta R2. Então, a reta R1 só será ortogonal à reta R2 se o vetor V1 for ortogonal ao vetor V2, ou seja, se o produto escalar entre esses dois vetores der zero. Uma observação. Duas retas ortogonais podem ser concorrentes ou não, ou seja, elas podem ter um ponto em comum ou não.
Tá? No nosso primeiro caso aqui, ó, nesse primeiro gráfico, as retas R1 e R2 não têm ponto em comum. Tá? Elas são ortogonais, elas formam um ângulo de 90 graus, mas uma não toca a outra, elas não têm ponto em comum. Tá? Mas temos um caso em que as retas são ortogonais e elas têm sim ponto em comum. É no caso aqui da reta R2 com a reta R. Então, nesse caso aqui, a reta R2 é ortogonal à reta R, né? Forma um ângulo de 90 graus, e além disso ainda tem um ponto em comum. Quando isso ocorre, recebe-se o nome especial de perpendicularidade, ou seja, a reta R2 é dita perpendicular à reta R. Por quê? Porque elas são ortogonais e ainda têm um ponto em comum. Agora, a reta R1 ela é dita apenas ortogonal à reta R. Tá? Ela não pode ser dita como perpendicular à reta R. Por quê? Porque ela forma ângulo de 90 graus com a reta R, mas não tem ponto em comum. Ok? Então, retas perpendiculares é um caso particular de retas ortogonais. Ou seja, é um caso em que as retas, além de serem ortogonais, têm que ter ponto em comum. Beleza? Reta ortogonal a duas retas, ou seja, se nos é dado duas retas, como podemos fazer para obter uma terceira reta que é ortogonal às duas retas dadas? Tá? Então, supomos que nós temos aqui no espaço as retas R1 e R2. Como que a gente deve proceder para obter uma reta, as equações de uma reta, que seja ortogonal tanto a essa reta R1 quanto a reta R2, ou seja, ortogonal a ambas as retas dadas. Tá? Então, tomamos no espaço um ponto qualquer, então, geralmente a questão fornece o ponto por onde ele quer que essa reta passe, tá? Então, você vai lá e plota esse ponto, tá? E a partir desse ponto a gente traça os vetores diretores tanto da reta R1 quanto da reta R2. Então, tracei aqui o vetor V1, vetor diretor da reta R1, né? É paralelo a ele. Um vetor V2, que é um vetor diretor da reta R2, né? É paralelo à reta R2. Tá? E esses vetores aqui determinam um plano, que eu estou chamando de um plano π. Lembrando que dois vetores não paralelos sempre são coplanares, né? Sempre existe um plano que contém dois vetores diretores. Tá? Então, eu quero obter a equação de uma reta que seja ortogonal tanto a essa reta R1 quanto a essa reta R2. E para escrever a equação dessa reta procurada, você precisa de um ponto e de um vetor diretor dessa reta. Então, geralmente a questão vai fornecer esse ponto, eu supus ser esse ponto aqui, um ponto A qualquer. Tá? Agora eu preciso obter um vetor diretor da minha reta. E a minha reta tem que ter um vetor que seja ortogonal tanto a V1 quanto a V2. Porque se esse vetor diretor for ortogonal a V1 e a V2, então ele também vai ser ortogonal às retas R1 e R2. Tá? E como que se obtém um vetorzinho aqui que seja ortogonal ao vetor V1 e ao vetor V2 ao mesmo tempo? Isso é conteúdo já visto anteriormente, é o produto vetorial entre esses dois vetores, onde usa-se aquela regrinha chamada regra da mão direita. Se você calcula o produto vetorial do V1 com o V2, você vai obter justamente esse vetorzinho verde aqui. É um vetor que sai do plano aqui, formando um ângulo de 90 graus com esse plano. Ou seja, é um vetor que é ortogonal tanto ao vetor V1 quanto ao vetor V2. Tá? Então, definido o vetor diretor, a reta R estará determinada quando um de seus pontos for conhecido, ou seja, quando se conhecer esse ponto A. Geralmente o problema dá esse ponto. Tá? Então, conhecido o ponto e conhecida a direção do vetor, obtém-se as equações dessa reta, e essa reta, com certeza, é ortogonal às duas retas dadas inicialmente. Beleza? Vejamos um exemplo aí para aplicar essa nossa teoria. Determinar equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A. Então, já foi fornecido o ponto aqui em que quer que essa reta passe, Já foi fornecida uma localidade para essa reta. Agora, precisa saber a direção dela,
e ela tem que ser ortogonal às retas R1 e R2. Então, quer que eu obtenha as equações paramétricas dessa reta que passe nesse ponto A e que ela seja ortogonal tanto a R1 quanto a R2. É justamente a teoria do nosso slide anterior, né? Ou seja, um vetor diretor dessa reta é obtido calculando o produto vetorial entre o vetor diretor da reta R1 e o vetor diretor da reta R2, tá? Também poderia ser feito de forma contrária, tá? Algo que eu até esqueci de falar no slide anterior. Quando eu calculo o produto vetorial do vetor V1 com o vetor V2, eu vou achar um vetor diretor dessa reta R. Mas se for feito o contrário, ou seja, um vetor diretor da reta R2 com um vetor diretor da reta R1, também vai dar um vetor diretor dessa reta. Tá? Então, para obter a direção dessa reta R, você calcula o produto vetorial do vetor V1 com o vetor V2, ou então do vetor V2 com o vetor V1. Okay? Esses vetores eles são vetores opostos, vão estar apontando para sentidos opostos, mas a direção é a mesma. Né? Seja V1 o vetor diretor da reta R1, dado pelas coordenadas 2, 3 e menos 4. Né? Lembrando que a reta R1 aqui está em que formato? Que tipo de equação da reta R1 nós temos aqui? É a equação vetorial. Né? E um vetor diretor sempre aparece aqui, ó, ligado ao t, ligado ao parâmetro t. Então, um dos vetores diretores dessa reta é o vetor de coordenadas 2, 3 e menos 4. Já um vetor diretor da reta R2 é o vetor de coordenadas 0, 1 e menos 1. Né? Lembrando que esse aqui é o formato de equações paramétricas, e para obter um vetor diretor dessa reta é só tomar os coeficientes do parâmetro t, que é 0, já que t não aparece aqui, 1 e menos 1. Então, a reta R tem a direção do vetor V, onde esse vetor V pode ser obtido pelo produto vetorial de V1 com V2 ou V2 com V1. Aqui eu optei por V1 com V2. Então, produto vetorial, aquela ideiazinha de determinante, onde a primeira linha é as coordenadas dos vetores da base canônica, né? I, J, K. Segunda linha, as coordenadas do meu primeiro vetor aqui, que é o V1, 2, 3 e menos 4. A última linha, as coordenadas do vetor V2, 0, 1 e menos 1. Então, calculando esse determinante aqui, né, que é, na verdade, um vetor, a gente vai obter as coordenadas 1, 2 e 2. Esse vai ser o vetor diretor da nossa reta solicitada lá. Então, conhece-se o ponto e conhece-se o vetor diretor. Então, é só montar as equações paramétricas dessa reta R. Lembrem sempre de usar essa ideia de colunas, né? Primeira coluna, x, y, z. Segunda coluna, as coordenadas de um ponto conhecido, no caso é o ponto A, 3, 4 e menos 1. E a última coluna aqui é as coordenadas do vetor diretor multiplicado por um parâmetro, no caso a letra t. Então, 1 vezes t, 2 vezes t e 2 vezes t. Essas são as equações paramétricas da reta R, onde essa reta R, com certeza, é ortogonal às retas R1 e R2. Beleza?